Olá, engenheiros e engenheiras do presente e do futuro. Está começando mais um episódio do Mente Engenheiros, o podcast onde mergulhamos no mundo da engenharia com foco em controle, automação e inovação e carreira. Aqui, buscamos aproximar o conhecimento da prática e mostrar os bastidores da engenharia real, com histórias inspiradoras de quem vive isso no dia a dia. No episódio de hoje, vamos conversar com um profissional da área de engenharia de controle e automação para entender mais sobre os desafios, tecnologias e caminhos possíveis nessa carreira tão dinâmica e cheia de oportunidades. Olá, muito boa noite, né? Antes de mais nada, muito obrigado por aceitar participar do podcast Mente Engenheiros. Eu sou estudante de Engenharia de Controle e Automação e essa conversa faz parte de um projeto onde buscamos conectar estudantes com profissionais do mercado. A ideia é entender melhor como é o dia a dia de quem atua na área e o que podemos esperar ao sair da faculdade. Podemos começar? Claro, desde já eu digo que é um prazer estar aqui. Eu acredito muito na importância desse tipo de troca. Quando eu era estudante, conversas assim me ajudaram a enxergar com mais clareza os caminhos dessa profissão. Então eu fico feliz em poder contribuir e vamos começar, essa entrevista. Bom, eu gostaria que você me contasse um pouco da sua trajetória, como foi sua escolha pelo curso de Engenharia de Controle e Automação e como você chegou até sua posição atual. Ótima pergunta. Vamos lá. A minha escolha pela engenharia veio pelo meu interesse, pela tecnologia e resolução de problemas. Sempre gostei de entender como as coisas funcionam, desde máquinas simples até sistemas mais complexos. Durante o ensino médio, comecei a me interessar por automação, especialmente depois de ver projetos envolvendo robótica e sistemas automatizados. É, durante o meu ensino médio, eu entrei no curso de Engenharia de Controle e Automação. Eu terminei meu ensino médio e entrei direto no curso de Engenharia de Controle e Automação, já com essa paixão, né? E ao longo da graduação fui me envolvendo com projetos de iniciação científica e monitorias dentro da própria faculdade, né? O ponto de virada foi o estágio em uma empresa de automação industrial, onde tive contato direto com CLPS, que são sensores, atuadores e lógica de controle. E após a graduação, fui contratado e desde então venho atuando na área, passando por diferentes empresas e segmentos como automotivo, alimentício e até farmacêutico. Legal, cara, é uma história muito bonita. E qual é a sua função atual? Poderia me descrever como é sua rotina profissional hoje em dia? Como é que é seu dia a dia, sabe? Você poderia me descrever? Bom, hoje atuo como engenheiro de automação em uma multinacional que presta serviços para diversos segmentos industriais. A minha rotina ela varia bastante, porque envolve principalmente o desenvolvimento e manutenção de sistemas automatizados. Isso inclui a programação de CLPS, que foi o que eu falei anteriormente, configuração de IHMS e a integração de redes industriais e testes de bancada e em campo, Durante o meu dia a dia também, eu participo de reuniões técnicas com o time de projetos e com os clientes, ajudando na definição de requisitos, escolha de equipamentos e validação de sistemas. Em algumas fases dos projetos também, nós somos supervisores, da escada e com bancos de dados industriais, especialmente quando há necessidade de integração com sistemas do MES. Nós, nos momentos mais tranquilos, aproveitamos também, para estudar tendências no mercado e cursos de atualização, até porque um bom profissional ele sempre vai estar se reciclando, pode-se dizer assim, sempre vai estar se validando de acordo com o mercado, se moldar ao que é que o mercado precisa, Falando em tecnologias, que ferramentas e conhecimentos técnicos você considera mais presentes no seu dia a dia hoje? Bom, falando sobre tecnologia, no campo da automação, os CLPS são o coração de tudo, Eu trabalho bastante com os da sistema, utilizando o TIA Portal, que é como eu chamo pessoalmente, e os do Rockwell Automation com o Studio 5000, que são ferramentas robustas que exigem domínio da lógica ladder e que também precisam de linguagens estruturadas como C, o SCL, E que além disso, o sistema de escada estão ganhando espaço, E é comum utilizar em plataformas como o XCC ou Ignition, ou FactoryTalk
viu? Que é para criar interações amigáveis e confiáveis para o operador, né? Em muitos projetos também usamos os protocolos de comunicação como o ProfitNight e o ProfitBoost, né? Que é principalmente quando falamos de integração com sistemas mais modernos ou até mesmo nuvem, né? Que hoje em dia tudo vai para a nuvem. Outro ponto interessante é a crescente demanda por conhecimento de linguagem como Python para scripts de automação de testes, análise de dados ou até integração com APLS industriais, que hoje em dia é automação não só elétrica e também lógica, conectada e inteligente. E quais são os principais desafios técnicos ou operacionais que você costuma enfrentar? Bom, um dos maiores desafios é a integração entre sistemas novos e legados, né? Muitas vezes precisamos modernizar plantas com equipamentos antigos que não possuem compatibilidade, direta com os protocolos atuais, né? Isso exige a criatividade e o conhecimento técnico sólido para garantir a comunicação entre dispositivos. E isso é o que a capacitação de engenheiro te traz, né? Além disso, os prazos de entrega geralmente são apertados e qualquer falha em campo pode gerar impacto direto na produção do cliente. Por isso, testes bem feitos, validações e um bom planejamento são fundamentais, né, no dia a dia de um engenheiro de controle e automação. Outro desafio é o comissionamento em campo, né, que cada planta tem sua peculiaridade. E muitas vezes lidamos com pressão do cliente, tempo reduzido em ambientes industriais complexos, né? Até hostis, pode-se dizer assim. Então eu aprendi a manter a calma e seguir procedimentos e confiar no trabalho da equipe. Até porque sozinho, um engenheiro, ele é só um engenheiro. Um engenheiro precisa de uma equipe para ser quem ele é. Bom, pensando agora em quem está começando na área, quais habilidades você considera mais importante assim, né, para um estudante que quer atuar com controle de automação? Pense assim, um cara que começou a fazer sua faculdade agora, está no primeiro semestre, quais as habilidades que ele precisa ter, né, para ser um bom profissional? Bom, primeiramente o raciocínio lógico, né, e a capacidade de entender processos. A automação não é apenas programar, é entender o que está sendo automatizado. Isso exige um olhar crítico, atenção aos detalhes e capacidade de analisar causas e efeitos dentro de um sistema, né? A segunda habilidade é a comunicação. Trabalhamos com pessoas de diferentes áreas, operadores, engenheiros, eletricistas, mecânicos, TI, clientes e o que é essencial, né, conseguir explicar conceitos técnicos de forma clara. Também destaco a importância de saber pesquisar, aprender sozinho e estar sempre atualizado, né? A tecnologia ela muda muito rápido, então o engenheiro de automação precisa gostar de aprender. Inglês técnico, programação com Python, C++, C Sharp, eletrônica básica e leitura de diagramas são conhecimentos que fazem muita diferença. E você recomenda alguma certificação, curso ou experiência complementar para quem ainda está na graduação? Com certeza, se possível, busque certificações de fabricantes como Siemens, Rockwell, Schneider, Mitsubishi. São muito valorizadas. Cursos online sobre CLPS, escada, redes industriais, sensores, atuadores e protocolos de comunicação que ajudam bastante. Além disso, recomendo estudar Python, MQTT, OPC-UA e o banco de dados, né, do SQL e até as noções de computação em nuvem, né, que são conceitos que se cruzam com a indústria 4.0 e já está sendo aplicado em muitos projetos participantes integradores, né, iniciações científicas e feiras como a FIAE, né, que seria a Automação Fair também, e que são ótimas formas de ganhar experiência prática e até fazer um networking, né, que é crucial para qualquer profissional que quer ter um bom LinkedIn. Bom, estamos chegando ao fim aqui da nossa entrevista, né? Desde já agradeço mais uma vez a sua presença. E aqui eu quero, para encerrar, qual conselho você daria para quem está se formando em engenharia de controle e automação? Bom, eu diria para aproveitar cada oportunidade prática que surgir, estágios, projetos, eventos, hackathons, né? A faculdade ela dá uma base teórica importante, mas o que realmente diferencia um profissional é a capacidade de aplicar os conhecimentos em situações reais. Também é importante não se comparar demais com os outros, né? Cada pessoa tem seu tempo. O importante é manter-se em movimento, sempre aprendendo e nunca perder a curiosidade.
E com isso, a engenharia é feita, né, por problemas e soluções. Se você gostar disso, você está no lugar certo. Show! Muito obrigado por essa conversa tão rica. Tenho certeza que os ouvintes de Mente Engenheiras vão sair deste episódio mais inspirados e com a visão mais clara sobre a carreira em controle e automação. Muito obrigado.